Então, para quem é novo nas nossas aulas, prazer, Mauro Miguel aqui, formador de Excel Power BI. Eu ajudo profissionais. Opa! Ajudo profissionais a fazer relatórios automáticos e dinâmicos aqui no Excel. Um trabalho que pessoas fazem, ou profissionais que fazem trabalho em 3 dias, 5 dias, ajudo os mesmos a fazer esse trabalho em 1 hora. E hoje vamos aprender um dos segredos que fazem com que as pessoas não conseguem ou não consigam fazer relatórios automáticos dinâmicos aqui no Excel. Vamos ver por que as pessoas não conseguem fazer relatórios automáticos aqui no Excel. Porque as pessoas levam tempos ou horas para fazer um relatório. Eles vão aprender a fazer nessa aula aqui, ok? Vamos perceber por que as pessoas não conseguem e depois eu vou mostrar como é que podem otimizar o seu trabalho no dia a dia. Ok, vamos lá. Eu vou aqui partilhar a minha tela. Screen 1. Ok. Conseguem ver a minha tela? Conseguem ver a minha tela? Jovial, sim. Sim, Otília, sim. Rafael, sim. Bom, ok. Então, eu mostro aqui uma planilha de área de RH. Deixa eu só maximizar isso. Opa, agora sim. Ok. Então, tenho aqui essa planilha em que da coluna C até a coluna H eu tenho aqui informações de um certo colaborador, isso é, o departamento no qual se encontra, o país, a avaliação, e-mail e telefone. E mais para cá eu tenho informação financeira de janeiro, depois cá fevereiro, cá março, abril, maio até dezembro. Antes de nós seguirmos aqui, alguém organiza assim suas planilhas, faz com que elas cresçam para a direita. Alguém faz isso no seu dia a dia. Coloca aqui janeiro, depois aqui fevereiro, depois março e por assim diante. Alguém organiza assim suas planilhas. Senhores, na aula ao vivo tem que interagir, tem que interagir para eu saber aqui. Asus, não, ok. E os demais, alguém organiza assim sua planilha. Happy Mo, sim, ok. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Alguém faz suas planilhas crescerem para a direita, como estou a mostrar aqui? Otília, não, ok. Opa, Moma está numa chuva intensa. Se puder pôr auricular, seria ótimo. Ok, é o seguinte, senhoras e senhores, existem dois tipos de linguagem, assim posso falar. Tem a linguagem humana e tem a linguagem de máquina. Essa planilha, essa base de dados aqui, essa base de dados, ela está na linguagem humana. Nós conseguimos ver que, essa aqui é a Rita, essa aqui é o Eusébio, e aqui eu tenho informação dele de janeiro, depois fevereiro e por aí vai. Essa informação aqui está na linguagem humana. Agora, se nós quisermos fazer um relatório automático, dinâmico, com essa planilha, ela deve estar na linguagem de máquina. É o seguinte, uma planilha ou uma base de dados, ela não deve crescer para a direita. A planilha deve crescer para onde? Para baixo. Então, esse detalhe aí é detalhe muito importante. A planilha tem que crescer para baixo e não para a direita. Qual é o problema de ter uma planilha que cresce para a direita?
São várias. A planilha dificulta a análise. Por exemplo, aqui eu tenho departamento, aqui eu tenho país e aqui eu tenho vários salários que foram investidos aos colaboradores ao longo desses meses. Aqui, por exemplo, eu te perguntar quanto é que nós pagamos para cada departamento em todo o ano. É difícil fazer essa análise numa planilha como essa aqui. Quanto é que nós pagamos para cada país em todo o ano? É difícil ter essas respostas. Então, a planilha não pode crescer para cima, deve crescer para baixo. Ou seja, tem que estar nesta configuração. A planilha deve crescer para onde? Deve crescer para baixo e não para a direita. Porque nessa configuração, por exemplo, é fácil de fazer filtro. Eu quero saber, por exemplo, quanto que nós pagamos em junho. Chego aqui, clico, marco aqui o junho e aqui está. Se eu selecionar essa coluna aqui, eu consigo saber que eu paguei aqui 676.222. Mas nessa base de dados aqui, não tenho como, não tenho como ter essa informação na palma da minha mão. E com uma base de dados devidamente organizada como essa aqui, eu facilmente consigo pegar essa base de dados e transformar num relatório como este aqui, em que eu já clico aqui em botões e consigo ter a informação na palma da minha mão. Daqui é fácil ver que, para RH em agosto, nós pagamos, por exemplo, 43.547. Mas eu só consigo ter esse resultado aqui depois que eu pegar a minha base de dados nessa configuração, ela crescendo para a direita, fazer com que ela cresça para baixo. Então, nessa aula, o nosso principal objetivo é aprender como pegar uma base de dados que cresce para a direita e fazer ela crescer para baixo em pouco tempo. Essa é a parte mais importante. É a parte mais importante. Como fazer essa conversão deste formato para este formato aqui em pouco tempo. Por daqui já é fácil de resumir dados, como eu vou mostrar mais para frente. Mais para frente. Então, nós vamos aprender a pegar uma base de dados como essa para estar nessa configuração, para depois já nós conseguirmos inserir gráficos e clicar em botões para ter aqui esse resultado na palma da nossa mão. Ok? Então, qual é o recurso que nós usamos para fazer essa conversão? O recurso é denominado Power Query. Power Query. Esse conceito de Power Query, ou essa ferramenta Power Query, ela é novidade para alguém? Power Query. Power Query é novidade para alguém? Orlando é sim. Rafael não. Moma disse que sim, é novidade. Alberto Monjane disse que sim. Ok, então Power Query é uma ferramenta de automação. É uma ferramenta de automação. Cativo para mim também, ok? Então vamos aqui aprender um pouco de Power Query. No curso completo eu tenho um módulo que só falo sobre Power Query. Power Query é um conceito que nos permite acelerar ou impulsionar a nossa produtividade aqui no Excel. É para isso que a gente usa o Power Query. Porque se a gente pegasse essa planilha aqui e fizesse na mão para ela estar nesse formato, nós levaríamos por aí 5 horas, ou talvez um dia mesmo a fazer esse trabalho aqui manualmente. Mas agora, com Power Query, nós vamos conseguir fazer isso aqui talvez em 10 minutos. E daí já vamos fazer algumas análises para termos um resultado semelhante a este aqui. Nessa aula, nós vamos fazer esse dashboard
Só vamos aprender aqui como pegar essa base que cresce para a direita, que dificulta as nossas análises, fazer ela estar nesta configuração. Ok, então eu vou aqui, eu crio uma outra planilha, deixa ela só ver, que é essa aqui, com poucos dados para a nossa aula ser flexível, em que eu aqui fiz com que ela terminasse apenas em junho. Então, parte de janeiro até junho aqui. Então, vamos pegar essa base de dados e mudar aqui a sua orientação. Então, primeira coisa, nós temos que inserir tabela. Como assim? É o seguinte, esses dados aqui, do jeito como estão aqui, estão dentro de um intervalo. Como pode ver aqui. Agora, para eu converter esses dados aqui para uma tabela, o que eu tenho que fazer? Clico em qualquer célula, ok? Depois, aqui na guia Insert, vou até Table. E aqui, eu vou desmarcar essa opção e vou clicar aqui em OK. Em OK. Então, ele já criou a tabela, mas veja só, tem essa coluna 1, 2, 3 que nós não queremos na nossa tabela. Então, vamos clicar aqui e depois desativar. Então, aqui está a nossa tabela, ok? Agora, como é que eu estou operando uma tabela aqui? Simples. Quando eu clico aqui fora, vai até guia Help. Mas quando eu clico aqui dentro, está aqui Table Design. Então, agora sim, estou operando uma tabela, ok? Estou operando uma tabela. Então, senhoras e senhores, eu quero vos mostrar aqui a fazer magia no Excel. Então, peço a vossa atenção nesse passo a passo. Cliquei aqui dentro, ok? Vou para guia data e todo esse bloco aqui é bloco referente ao Power Query. Dizer o seguinte, que o Power Query está disponível do Excel 2016 para cima. Caso contrário, tem que baixar para a sua versão de Excel. Mas quem usa 2016 para cima, não precisa baixar porque já está aqui dentro do Excel, ok? Então, aqui na guia data, eu vou clicar aqui em Table ou Range, porque eu peguei esses dados, converti em tabela. Então, já vou clicar aqui em Table. Ao clicar aqui em Table, ok? Ele vai abrir aqui o ambiente Power Query, como pode ver aqui. Aqui o ambiente Power Query. Então, veja só. O Excel está aqui atrás, como pode ver. Agora, aqui estou no ambiente Power Query. Aqui no ambiente Power Query, o que eu vou fazer é, eu vou fazer aqui as manipulações. Assim que eu terminar, jogo de volta para o Excel. Jogo de volta para o Excel, ok? Então, aqui estão os meus dados, como pode ver. Então, aqui eu tenho nome, departamento, país, avaliação, e-mail. E depois tinha o telefone. Então, a minha confusão começa a partir da coluna 7 até mais adiante. Ok? Até mais adiante. Ok. Então, quer dizer que eu, para facilitar a minha vida, eu vou agrupar desde o nome até aqui o telefone. Para facilitar as manipulações. Então, eu vou pegar essas colunas todas aqui e vou agrupar numa única coluna. E para fazer isso, é simples. Eu vou chegar aqui, clico aqui nessa coluna, venho até aqui no telefone, vou segurar o Shift e vou clicar aqui. Então, dessa maneira, o que eu fiz? Eu aqui selecionei todas essas colunas. Agora, aqui na guia Transform, vou até Merge Columns. O que é Merge? Merge é unir ou juntar. Vou clicar aqui em Merge. Então, ao clicar aqui em Merge, então, aqui ele me pergunta como eu quero juntar. Aqui ele me pede um separador. Então, como é que a coisa vai ficar? Deixa ela só puxar essa janela aqui. Então, veja só. Aqui eu tenho Rita, depois financeiro, depois Brasil. Então, quando ele juntar, vai colocar assim: Rita
depois ponto e vírgula, financeiro, ponto e vírgula, Brasil, e assim segue. Então, aqui eu vou escolher opa, vou escolher aqui o ponto e vírgula. Ponto e vírgula, que é o semicolon. E vou deixar aqui esse nome aqui que depois vamos mudar. Vou clicar aqui em OK. Então, olha só. Já tenho aqui Rita, ponto e vírgula. Financeiro, ponto e vírgula. Brasil, ponto e vírgula. O INDE7, que é aqui a sua avaliação. Recapitulando, qual é o nosso objetivo aqui? É pegar aquela base de dados onde está crescer para a direita e fazer com que ela cresça para baixo. Por quê? Se a base de dados ela cresce para baixo, eu já facilmente posso resumir os dados e fazer meu relatório. Então, aqui o nosso objetivo é de aprender como acelerar esse processo aqui de criação de relatórios. Ok, então, já tenho aqui os meus dados agrupados. Perfeito. Então, reparando aqui em cima, reparando aqui em cima, veja só, eu tenho aqui essas datas que estão a crescer para onde? Estão a crescer para a direita. Eu quero que elas estejam dispostas na coluna. Então, para eu garantir isso, vou clicar aqui em Transpose. O que é Transpose? Transpose é transpor. Se uma informação estava numa coluna, quando a gente faz a transposta, ela passa para a linha. Se ela estava na linha, quando fazemos a transposta, ela passa para a coluna. Então, vou clicar aqui em Transpose. Então, veja só. Agora eu tenho aqui a minha informação das datas que está a crescer para baixo. Ok? Agora, o que falta é pegar essa primeira linha aqui e promover aqui para o título, ok? E para fazer isso, aqui na guia Home tem essa opção que é Use First Row as Headers. Ao clicar aqui, eu já promovi aqui essa primeira linha para o cabeçalho. Dessa maneira, eu posso colocar aqui, por exemplo, data. Agora, essa coluna aqui só tem a palavra salário, não preciso dela. Eu posso clicar deixar ela só. Então, aqui, botão direito e remove. Consigo remover aquela informação. Ok, então, para esse primeiro passo aqui, já resolvi. Mas agora, veja aqui a informação referente aos funcionários. Tenho aqui a Rita, depois tenho aqui o Eusébio, quer dizer, que outro colaborador irei para a direita. Então, nós temos que fazer com que esses colaboradores que estão a evoluir para a direita, eles cresçam para onde? Cresçam para baixo. Eles cresçam para baixo. Então, aqui, esse é o nosso objetivo, ok? Então, para terminar aqui, como é que eu faço? Eu podia clicar nessa célula, vir até aqui no final, clicar aqui e depois inverter essas colunas. Mas assim é mais trabalhoso. Imagina se eu tivesse, por exemplo, 100 colaboradores, eu teria que puxar essa barra de rolagem sem terminar. Então, nessa situação, o que eu faço? Simples, eu vou clicar nessa coluna. Essa coluna aqui é a coluna que não varia, que não varia. Então, vou fazer o quê? Nessa coluna que não varia aqui, eu vou clicar nela, ok? Vou para guia Transpose. Aqui no Unpivot Column, eu vou dizer o quê? Que o Unpivoting é uma opção que serve para inverter colunas. Então, aqui no Unpivoting Columns, eu vou dizer o quê? Como eu cliquei aqui na data, em vez de eu mudar a coluna que eu selecionei, eu vou dizer para ele mudar ou inverter as outras colunas. E ao clicar aqui no Unpivot Other Columns, aqui está o nosso trabalho feito. É o seguinte, aqui eu explorei várias ferramentas do Power Query e a aula está sendo gravada, vais poder depois recapitular esses detalhes. Mas veja o que vai acontecer agora. Tenho aqui as datas a crescerem para baixo, tenho aqui essa informação, toda ela junta, e tenho aqui esses valores de salário, ok? Então,
Nessa coluna aqui dos que ele considerou como de atributo, tenho aqui Rita, ponto e vírgula, financeiro, ponto e vírgula, Brasil. Eu quero separar essa informação aqui. E como pode ver, aqui nós temos esse ponto e vírgula como nosso delimitador. Então, vou fazer o que é aqui? Vou clicar nessa coluna, vou para guia transform e aqui vou usar a ferramenta split. Para que serve a ferramenta split? Serve para dividir colunas. Vou clicar aqui em split e aqui, como as colunas estão separadas por ponto e vírgula, vou clicar aqui no delimitador e ao clicar aqui, ele já me pergunta, será que o separador aqui entre essa informação é semicolon, é ponto e vírgula? Eu vou dizer sim, clicando em OK. E senhoras e senhores, o nosso trabalho está terminado. Aqui está. Toda a nossa base de dados agora ela está a crescer para baixo, como pode ver. Agora, só para dar aquele toque final, eu vou clicar aqui duas vezes, colocar nome. Vou clicar aqui duas vezes, colocar departamento. Vou clicar aqui duas vezes, colocar país. Vou clicar aqui duas vezes, colocar avaliação, ok. Aqui vou colocar, opa, e-mail e aqui vou colocar celular. Aqui posso colocar salário para terminar. Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos aquela base toda, que estava toda ela bagunçada a crescer para a direita. Veja só. Aqui para a direita, aqui abril, aqui maio e assim vai seguindo. Nós pegamos aqui essa base de dados toda e transformamos nesta base aqui. Nessa base aqui. Então, dessa maneira, nós terminamos aqui o nosso trabalho. Opa, aqui diz salário. Terminamos aqui o nosso trabalho. Mas agora, as análises, as manipulações, elas não são feitas aqui no ambiente Power Query. Assim que nós fizemos todas as manipulações, nós temos que fazer o quê? Temos que pegar esses dados e devolver lá para o Excel. Então, para devolver, vamos para guia Home, depois aqui Close and Load. Agora é só aguardar, é só aguardar. E veja só, senhoras e senhores, deixa eu só colocar aqui. Aqui posso mudar para base. Então, veja só. Nós pegamos essa base de dados toda, como pode ver, nessa configuração, que não é possível fazer nenhuma análise. Pegamos ela em pouco tempo e deixamos essa tabela nesta configuração aqui. Eu vos pergunto, quanto tempo nós levamos para fazer esta inversão aqui? Essa inversão aqui. Veja só, dessa base, que não dá para tirar nenhuma conclusão, que é difícil de fazer um relatório com dados nessa configuração, nós pegamos essa base e deixamos ela nesse estado aqui. Nesse estado aqui. Aqui no chat, quem acredita que o Power Query é incrível? Veja quanto tempo nós economizamos aqui fazendo essa manipulação. Para esses que Power Query é novo para eles, ficaram ou não impressionados com o Power Query? É o seguinte, vou te chamar de Happy Mo porque o nome que aparece aqui. É o seguinte, como eu disse, o Power Query, ele é uma ferramenta
que lá no curso completo eu tenho um módulo inteiro que falo sobre ele. Então, é complicado logo de primeira conseguir aqui seguir tudo esse passo a passo. É por isso que eu gravei aqui a aula. É por isso que eu gravei aqui a aula. Mas eu queria mostrar nessa aula que se a sua base de dados está nessa configuração, dificilmente vai conseguir fazer um relatório em pouco tempo. Por quê? Porque ela não está na linguagem certa para o Excel. Então, eu estou aqui a gravar essa aula. Então, amanhã, a princípio, eu vou aqui disponibilizar a gravação para vocês ver com mais vagar. Com mais vagar. Orlando é interessante. Otília, muito pouco tempo de fato e mesmo incrível. Power Query Editor. Impressionante. Gerson funcional. Rafael, sim, eu fiquei impressionado. Catibo, se o seu X tiver de 2000 ou for 2016 para cima, não precisa baixar. Caso contrário, então deve baixar. Eu tenho um vídeo, só posso partilhar no grupo, que eu mostro como baixar Power Query. Depois posso disponibilizar, até vou anotar aqui, porque assim que essa aula terminar, vou me esquecer. Então vou aqui colocar mandar aula, baixar Power Query. Mas para baixar, ou só deve baixar quem tiver a versão 2013 para baixo. Caso contrário, já está na sua versão. Deixa ela só ver aqui. Armando, muito interessante. Instrutor, desculpa pela pergunta. O exercício que fez é possível se fazer no Google Sheets? Sim, o Power Query, ele consegue. Deixa ela só mostrar. Por Google Sheets, o que é? Google Sheets é uma planilha na internet. Então, nós temos que pegar o link da planilha. Só é complicado para mim fazer essa demonstração, mas nós pegamos a planilha do Google Sheets e vamos conectar com Power Query via aqui, essa opção, From Web. Então, sempre que atualizar o seu Google Sheets lá, aqui no Power Query, quando clicar nessa opção de Refresh All, ele vai atualizar. Só é complicado para mim demonstrar porque não tenho nenhuma planilha aberta aqui do Google Sheets. É possível repetir? Sim, é possível. Ah, ok. Ok. Estou aqui no ambiente Power Query. Então, fizemos aqui todas as manipulações e queremos voltar para o Excel. É só clicar aqui em Home, depois Close and Load. Só aqui. Clica aqui em Close and Load. Ao clicar aqui, ele carrega os dados de volta para o Excel. De volta para o Excel. Então, Rafael, é isso? Ok. Então, senhoras e senhores, como a base de dados nessa configuração é festa, já é festa. Quando nós fazemos um relatório no Excel, na verdade, 50% do nosso tempo nós dedicamos na fase da preparação da nossa base de dados. Agora, com a base de dados como essa, para facilitar a vida, eu posso aqui clicar em Table Design. Aí quando vem Table 1, eu posso mudar o nome para base. Então fica assim. Agora aqui, vamos fazer algumas análises. Por exemplo, eu quero saber quanto que nós pagamos para cada departamento. Simples. Eu vou clicar aqui e vou usar uma ferramenta do Excel que me permite fazer resumo de dados. E essa ferramenta é o Pivot Table. Cliquei aqui, vou para Insert, depois Pivot Table. Ao clicar aqui, ele me pede
o nome da tabela. Essa tabela aqui, como viu, eu chamei ela de base. Então aqui eu posso colocar, posso colocar aqui base. É o seguinte, no dia a dia, nós não colocamos a base de dados juntamente com as pivot table, mas aqui vou colocar só para fins didáticos. Vou clicar aqui em OK. Então, aqui surge um novo painel que me pede para eu selecionar os campos que eu quero analisar. Eu quero fazer aqui uma análise por departamento e pelo salário. Simples. Eu posso chegar aqui, pegar o departamento, trazer para aqui, para as linhas. Então, eu tenho três departamentos que são financeiro, RH e TI. Então, como eu peguei o departamento para as linhas, então cada departamento fica em uma linha. Se eu tivesse colocado aqui na coluna, então cada departamento estaria em uma coluna, mas no dia a dia a gente coloca aqui nas linhas. Ótimo. E aqui embaixo eu tenho o salário que eu vou pegar e vou trazer para esse campo dos valores. Para ele fazer o quê? Para ele pegar os valores nessa coluna e aqui calcular o total. Então, veja só, com a base de dados já pronta nessa configuração, eu já consigo fazer aqui as minhas análises. Eu só consigo, deixa eu só remover esse campo. Eu só consigo ter esse resultado bonito depois que eu tiver transformado a minha base de dados grande aqui a crescer para a direita, fazer ela crescer para baixo. Então, só depois disso é que eu já consigo fazer aqui as minhas análises. E com a pivot table feita, eu já posso, por exemplo, vir para aqui e inserir um gráfico. E aqui inserindo o gráfico, ok? Então fica assim. Então daqui eu posso clicar aqui, por exemplo, formatar e fica assim. Depois aqui, botão direito e vamos lá, hide all. Então aqui está a minha base ou o meu gráfico. Daqui eu posso clicar em qualquer coluna, botão direito e add data label. Então, consigo aqui ver os rótulos, ok? Então, em seguida, o que eu posso fazer aqui? Eu posso clicar aqui e eu posso, por exemplo, querer saber quanto que eu paguei para o financeiro, por exemplo, em Brasil. Então, eu posso clicar aqui dentro, vir para Pivot Table Analyze, depois Insert Slicer. E eu clicar aqui no Slicer e em seguida vou até o país, vou marcar aqui em OK. Então, veja só. Agora eu já tenho aqui um mini dashboard. Ao clicar aqui, veja só. O meu gráfico vai reagindo aqui a esses cliques. A esses cliques aqui. Então, veja só. De novo, eu só consigo ter esse resultado depois que a minha base de dados estiver devidamente pronta. Ok? Ok? Então, aqui o Orlando pediu para mostrar como ficaria inserindo outros nomes. Ok, 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 ok. Deixa ela pegar essa linha da Lúcia, copiar para aqui e colar aqui embaixo. Então, aqui opa, vou colocar aqui Orlando. Vou colocar aqui engenharia. Vou deixar aqui Brasil. Então, aqui está. Então, aqui eu acrescentei essa linha aqui. Vou colocar Moçambique mesmo, por que não? Então, aqui está. Agora, como é que eu faço para atualizar aqui o meu relatório? Com a linha inserida aqui embaixo, eu vou até guia data. Eu não preciso mais de olhar para o ambiente Power Query. É só clicar aqui em Refresh All.
Então, de novo aqui, refresh all e Moçambique apareceu aqui. Então, esse é o poder do Power Query. Orlando ficou satisfeito? Para seguir aqui com a explicação. Opa, Orlando saiu da aula, mas seguindo aqui. Senhoras e senhores, por que que nós usamos Power Query? Porque o Power Query, como eu disse, é uma ferramenta de automação, em que nós só fazemos o trabalho uma e única vez. Deixa ela só mostrar uma coisa aqui. Deixa ela só mostrar uma coisa aqui. Esse é o seguinte: todas as manipulações que nós fazemos no Excel, o Power Query ele vai aqui documentando. Eu primeiro juntei colunas, depois fiz transposta, depois promovi o cabeçalho, depois aqui renomei o nome aqui, depois removi aquela coluna, depois fiz o unpivoting, depois fiz o split e por fim renomeei aqui as diversas colunas. Ele armazena aqui, ele registra todas as etapas que eu vou fazendo no meu relatório. Então, com isso, quando eu acrescento novos dados, ele faz o quê? Ele simplesmente percorre todas as etapas que eu coloquei lá. Por exemplo, ainda está muito participativo. Hoje é o Rafael. Então, eu posso chegar aqui na minha base, colocar aqui Rafael, ok? Por exemplo, engenharia. Posso colocar aqui, por exemplo, user, ok? Deixa ela só pegar aqui, colocar aqui essa informação. Ok. Então, aqui na minha base, eu não preciso mais de voltar para o ambiente Power Query. É só, e veja só, aqui eu tenho 102 linhas carregadas. Quando eu clico aqui em Data, depois aqui Refresh All, agora eu tenho 108 linhas, para dizer que ele já carregou os dados do Rafael. Mas aqui ainda não mostra no relatório, porque eu devo voltar a clicar aqui em Refresh All. Então aquele usa já está aqui. Então, esse é o poder do Power Query, que nos permite fazer o quê? Que nos permite a gente fazer o nosso relatório apenas uma e única vez. E depois disso, é só uma questão já de clicar aqui em Refresh All, que vai aqui atualizar esses dados. Só isso. Ok, Orlando. Então, senhoras e senhores, nessa aula, o que eu mostrei aqui, como pegar uma base de dados que está a crescer para a direita e fazer ela crescer para baixo, porque daqui já é só fazer as análises que você precisa. Vou voltar para o ficheiro que eu mostrei previamente. Então, no dia a dia, como é que nós fazemos um relatório? Nós devemos ter uma planilha com os dados que estão aqui. Devemos ter uma outra planilha com as análises, toda a informação que queres extrair dos dados. Por exemplo, total de folha salarial, total de horas extras, folha por pagamento, pagamento de horas extras por mês. Então, essa informação tem que estar nessa planilha, porque dessa maneira facilita a manutenção. Dessa maneira facilita a manutenção. E se o seu chefe quiser uma outra análise ou uma outra informação no seu relatório, é só vir adicionar aqui. Então, no dia a dia, nós temos uma planilha com os dados, outra com as análises e outra aqui já com o dashboard.
em que você vai clicando aqui em botões e todos os gráficos, todos os visuais vão respondendo, vão respondendo. Então, senhoras e senhores, alguém ficou satisfeito aqui com o Power Query? Alguém ficou com a mente a explodir com o Power Query? Dércio, fascinante. Repmo, satisfeito. Rafael, fiquei. Gerson, achei interessante. Orlando, sim. Boa. Então, para os que tiveram dificuldades para poder perceber essa aula, é justo, porque eu explorei aqui várias ferramentas numa aula que muitos não têm base. Então, eu vou disponibilizar aqui a aula amanhã para que possam praticar. Agora, como sabem no grupo, próxima semana começam as inscrições para as próximas, ou para a primeira turma do ano. Para a primeira turma do ano. E eu vou aqui para a minha partilha. E, Otília, eu particularmente fiquei muito satisfeita. Boa. Então, eu vou aqui dedicar alguns minutos. Quem tiver alguma dúvida sobre o curso completo, como é que funciona, pode aqui levantar a mão no chat para que eu possa aqui liberar o microfone para poder falar. Mas eu estou a ver aqui o Derson Nhanala, ele fez algo excepcional. Ele concluiu o meu curso em menos de um mês. Então, eu nem falei com o Dércio, eu estou a ver aqui ele aqui, na lista. Eu vou pedir para ele abrir o microfone dele. Dércio, tá aí? Sim, sim, estou aqui. Consegue ouvir? Consigo lhe ouvir. Como está, Dércio? Estou bem desse lado, professor. Eu também estou bem. Então, turma, ou pode abrir tua câmera, aí seria bom. Ok, deixa eu ver aqui. Espera aí no lugar assim. Yeah, você consegue ver aqui. Minimamente visível. Yeah, cada ali, Então, senhoras e sabe? senhores, esse aqui é o Ders. Ele adquiriu o curso na fase do Black Friday. O cara Ah. quis economizar. Hum. Yeah, eu vim acompanhando essas aulas com o professor, essas gratuitas, né? Ok, Então, só que depois teve aquela assim, como o professor dá sempre aulas, mas não são muito completas. ok, Sempre as mais profundas que falam, então, pois, então, decidi adquirir o curso e está excelente. Né? ok. É, Então, nós temos que trabalho com análise de dados. ok. Então, foi algo que agora faço relatórios muito mais rápido, mas muito mesmo. Então, É, é é excelente. assim, Ders, eu vou fazer as perguntas. Ok. Como é que era o seu trabalho antes de fazer o curso? Era pegar uma célula, eu tenho que usar calculadora mesmo. Sério? Yeah. Ok, Até o professor falou numa das aulas, tipo, há aqueles que usam calculadora do Excel. Eu ok, fiquei assim, ok, mas depois daquilo, tenho tudo, é uma ferramenta completa para os cálculos. ok. Então, antigamente usava a calculadora com Excel ao lado Exatamente. e fazia ali suas análises um a um, olhando nessa perspectiva. Exato. Mas agora que concluiu todos os módulos do curso, primeiro, como é que se sente e como é que encara seu trabalho agora? Agora, porque eu
isso de pegar uma máquina foi antes de ter as aulas gratuitas, porque isso de alguma forma ajudaram. Aquelas ferramentas que o professor sempre dava. Então, é dali onde ele despertou muito, uai, não é possível fazer tudo isso. Então, agora, Derso, estás aí? Opa, parece que perdeu uma conexão com o Derso aqui. Parece que perdeu a conexão com o Derso aqui. Derso, me ouves? já estou de Yes. volta. Boa. Então, estava a dizer, agora como é que é? E agora é só voar com o Power Query, então só, Não, só aí voar. eu perguntava, assim que concluiu os módulos do curso, assim que concluiu o curso, como é que se sente agora como profissional e como é que encara seu trabalho agora? Muito mais fácil mesmo. Ok, Algo dinâmico, porque uma das coisas que contribui é o dinamismo das coisas, né? Agora são muito mais dinâmicos, agilidade também, ok, yeah, ok. por aí, sim. Então, as dores de cabeça, Todas elas, todas elas passaram, por quê? Porque a uma das cadeiras que tive na faculdade envolvia mesmo o Excel, e eu ok, passava mal. ok, Então, eu, noites mesmo no Excel, ok. porque, a gente no YouTube, eu tenho aqui lá, muito, então, yeah, agora já, muito bom mesmo, muito bom. Agora consegue trabalhar Yeah. com mais confiança e segurança no local de trabalho. Exato, exatamente, sem dúvidas, sem dúvidas, Ok, sem dúvidas. Agora, como eu estava dizendo, o que o não percebi. professor diz aí não é mentira, é muito verdade. O professor diz, né, quando fala dos cursos, não é mentira. Depois do curso, você ganha uma agilidade mesmo, enorme. Ok. Yeah, Ok, Derso, como nós não yeah. havíamos combinado essa conversa, que não vou alongar muito, agradecer aí por ter participado dessa conversa e sucessos na sua carreira. Obrigado, obrigado. Ok, vou aqui desligar teu microfone. Então, como eu falei, o Derso é um estudante meu que conseguiu concluir o curso em menos de um mês, entrou na lista dos recordes e agora consegue fazer esse trabalho com mais confiança e com mais segurança. Então, senhoras e senhores, temos por aí 5 minutos, já são 21. Então, quem tiver alguma dificuldade, alguma dúvida sobre o grupo, sobre o curso, pode levantar a mão que eu libero o microfone e depois continuamos com essa interação lá no grupo. Alguém tem dúvida? Ok, senhoras e senhores, já são 21, já está tarde. Então, não havendo nenhuma dúvida, então nós vamos parar por aqui. Agradecer a atenção dispensada. Noite de quarta-feira, 21 horas, estamos aqui a falar de Excel. Agradecer pela atenção e nos vemos a princípio amanhã. A princípio amanhã estaremos juntos mais uma vez. Então, senhoras e senhores, agradeço e paramos por aqui hoje. Ainda é possível fazer alguma questão, professor? Estou aqui. Só para clarificar, o curso do Excel está no mesmo pacote com o curso de Power BI? Não, são dois cursos diferentes.
São dois cursos diferentes. Agora, para essa primeira turma aqui, eu vou dar um bônus que vai consistir em adquirir o curso de Excel, vai ganhar também o curso de Power BI. É um bônus que provavelmente na próxima turma isso não acontece. Então, é um bônus que estou a disponibilizar para essa primeira turma do ano. Ok? Mais alguma dúvida? Certo, isto é só para o curso presencial, ou com aulas já online, gravadas já não terá este pacote adicional do Power BI. Não, não, peço para repetir, não percebi. Perguntava se este bônus é só para a aula presencial, para as aulas presenciais. Não, o bônus serve para as duas modalidades, tanto presencial como online. Agora, Certo. o curso que nós ministramos presencial é Excel e eu acredito, é logo que vou dizer agora, mas esse ano aqui acho que só vou dar uma formação presencial que será no próximo mês. Depois tenho outros compromissos que não vou mais conseguir dar presencial, só vou ficar mesmo com o online. Então, mas os bônus do Power BI servem para as duas modalidades. Assim que adquirir ou o presencial ou o online, vai adquirir aqui o outro curso. Então, assim que desligou o microfone, acho que é tudo por hoje. Por minha parte, é tudo. Ok, então, senhoras e senhores, paramos por aqui. Amanhã, a princípio, disponibilizarei a aula gravada. Tchau, tchau e até lá.